Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, boa noite. Meu nome é Thiago Durão Pandini. Sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, que vai ao ar de terça a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas, aqui na TV Sim, seu canal local, 16.1, na Rádio Sim FM 106.1 e também nas redes sociais. O programa de hoje, nós vamos abordar o direito de uma forma geral, falar de condomínios, as regras que podem ser previstas na convenção, na lei, falar um pouquinho também de rede social, que nós temos aqui uma fera da rede social, que está informando muito bem a população. E quem quiser deixar sugestões, mandar perguntas, pode ficar à vontade, o telefone já vai aí na tela, é o 99622-4547. E aí, manda as perguntas que os convidados já estão doidos para responder. Falou de condomínio, estou aqui com a Isabela. E aí, podem ficar à vontade, que estamos aqui para isso mesmo. E eu vou começar abrindo a tela, apresentando, e agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite, a Isabela Tessarulo, do Grupo TES. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Tiago. Muito boa noite. Eu que agradeço o convite. Eu espero poder contribuir hoje com quem nos assiste. Sem dúvida nenhuma. E ao lado da Isabela está o doutor Marcelo Suave. A gente agradece imensamente estar aqui conosco. Eu que agradeço, doutor, pelo convite, e é uma satisfação imensa estar aqui na Rede Sim. Isso aí. Essa Rede Sim que leva informação, né, para a nossa população. Eu sempre falo que é um privilégio. A gente de Linhares e região Soretama, como o doutor Marcelo, Rio Bananal, a gente tem um canal que passa todas as informações relevantes para o nosso município e adjacência. E aí a gente começa hoje falando um pouquinho de informação, porque todos nós temos o dever de informar a população de uma maneira correta, e também eficaz, até porque, às vezes eu brinco, a pessoa tem uma dúvida simples e acha que se ligar vai ser cobrada, vai estar pagando caro ou algo do tipo, e não é. As informações, nós temos esse dever também de informar, não de trabalhar de graça, não é querendo dizer isso, mas às vezes informar não custa nada e você contribui para a sociedade. O doutor Marcelo, tô ligado que tem mais de 200 mil inscritos no YouTube. Fala pra gente um pouquinho disso. Começou com a ideia de um amigo que falou: olha, você acha que leva jeito pra coisa, só que é um pouco complicado o YouTube, né? É um pouco difícil, né? E eu fui lutando, já tem 2 anos que eu tô nessa lida, né? Vamos dizer assim. E eu adoro levar informação, como o doutor falou, o doutor Tiago. Eu adoro levar informação. O advogado, ele tem um papel principal na sociedade, que é um papel social, de levar informação. E eu não tinha como chegar aonde eu queria através, né? Porque o doutor sabe que nós somos até limitados por algumas coisas, a OAB nos limita de algumas coisas, e o YouTube me facilitou levar muita informação para milhares de pessoas. E deu certo. Hoje já estamos com mais de 200 mil inscritos. Mais de 200 mil, mais Isabela, de 200 é mole? Mil. Isso é uma celebridade. Celebridade. A nossa ideia, o ano que vem, é atingir a meta de 500 mil inscritos, se assim Deus permitir. E a gente leva muita informação diariamente. Eu entro ao vivo também, às 10 horas da manhã, entro às 21 da noite. E sempre que tem algo novo, eu estou em contato com o pessoal lá de Brasília, etc. A gente está trabalhando para poder tentar fazer história aí. Olha que bacana. E a Isabela, doutor Marcelo, ela é proprietária, né, da TES, contabilidade, é administradora de condomínio, por isso que vai falar com bastante propriedade na hora que a gente chegar no tema condomínio. Mas eu sigo lá nas redes sociais e vejo que posta todos os dias
de condomínio informando também seus clientes e os seguidores de condomínio, de contabilidade, a legislação tributária nova que pode ser aprovada. Eu já fui aprendendo um monte de coisa lá com as publicações. É bacana, não é? Sem dúvida, Tiago. Eu acho que a informação hoje, né, que a gente compartilha, né, com os clientes, com as pessoas, de uma forma geral, é imprescindível. Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem lista de transmissão, o e-mail a gente ainda faz uso, mas hoje as pessoas querem uma informação de uma forma mais rápida, né? Uma informação que ela esteja ali no dia a dia. Então, eu acredito que as redes sociais, elas têm o WhatsApp, elas têm contribuído bastante para uma forma de divulgação, né? Tanto do nosso trabalho, como relacionada ao social, né? É isso aí, você acaba fazendo as duas coisas, você informa a população e mostra para ela que você é um profissional que tem habilidade para aquela matéria, que tem um conhecimento. E é isso aí, une o útil com o agradável ainda, deixa a população bem informada. Justamente. E o doutor Marcelo tinha falado comigo que quando... Porque, assim, às vezes a gente tem que falar também, doutor, para inspirar as pessoas. Claro. Você tem mais de 200 mil seguidores no YouTube. A gente vê as pessoas penando para ter 1, 2 seguidores e você está com esse monte. Só que fala como é que foi lá no início, que muita gente acha que você já começou com 200 mil, mas como é que foi lá no início? Não. Depois eu vou pegar a dica com Eu ele, também tá? vou pegar essa dica, viu? É difícil, pessoal, é difícil. Porque no início, quando você tem pouco, né, a tendência é o YouTube te divulgar pouco também, né? Então, para você ter ideia, demorou 1 ano para mim ter 1.000 inscritos. Olha Um ano. só. E 4.000 horas assistidas, que aí o YouTube começa a monetizar, que a gente chama o canal, né? Só que hoje, por exemplo, eu já tive dias de subir 2.500 inscritos apenas em um dia. Então, quanto mais pessoas, mais o YouTube vai te divulgando e você vai crescendo cada vez mais. A pandemia, ela ajudou muito, né? Ela ajudou muito nesse quesito, que as pessoas estão buscando mais informação, elas têm mais tempo de estar ali nos seus lares, principalmente os idosos, que são um grupo de risco, estão buscando ali os smartphones, estão nos acompanhando. Eu, graças a Deus, tenho um público muito bom, a maioria idosos, que eu trato com o maior carinho, maior respeito a todos eles. Legal. Falando em idosos, vou fazer só um link aqui, porque a Isabela, você participa do Lar do Idoso, né? Sim. Como é? Já tem muitos anos que você presta essa contribuição. Tem. É bacana, você está de parabéns. Obrigada. Eu tenho 10 anos, né, que eu faço parte da diretoria, como presidente do Lar do Idoso. Né? A gente fica feliz quando tem alguém, né, que também contribui de uma forma social com a causa. E é bem bacana, sabe? O trabalho lá é gratificante. Eu tenho certeza que eu sou muito mais ajudada do que ajudo. Esse é o ponto principal, tá vendo? Falou Lar do Idoso, falou de idoso, você está prestando uma contribuição? Tá sim, com certeza, mas no final, quem é beneficiado por ajudar, somos nós mesmos que estamos ajudando. Né? Não tem nada melhor do que você poder contribuir e ver que aquilo de fato representa na sociedade, faz uma diferença. Só que aí, Marcelo, doutor Marcelo, eu tenho um ponto aqui com você que eu fui entrar no seu YouTube, sempre entro, mas Obrigado. Especificamente hoje eu dei uma olhada lá mais a fundo e tô vendo que tá bombando, que eu nem sabia, questão da margem dos 5%. Sim. Né, que é o seguinte, uma medida provisória, parece, que é em relação à aposentadoria, quem já é aposentado. E aí, inclusive, tem participação com você do integrante do governo federal do Jair Bolsonaro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. É o vice-líder, eu vou até mencionar o nome dele, porque merece. Já que está ajudando muito. O capitão Alberto Neto, do Amazonas. Estou sabendo que ele está contribuindo em cheio para isso. Explica para a gente o que é a margem dos 5%. A margem dos 5% foi uma ideia que estava neutra, né? Lá no final da fila, né? Bem engavetado. Bem engavetado, né? E o capitão Alberto Neto, que, né, o nome já fala por si, ele é militar e é o primeiro mandato dele. E ele é vice-líder do governo na Câmara. Ele já é vice-líder do governo. Olha que bacana. E aí, eu vi que o meu canal ele tinha mais visualizações referente aos idosos.
todos os vídeos que eu falava do idoso tinha mais visualizações. Eu falei assim, mas meu Deus do céu, tem uma coisa de errado. Aí eu foquei mais no idoso. E aí o capitão Alberto Neto, por ele ser militar, a gente achou que ele ia seguir, né? Essa é uma MP, por exemplo, né? Defendendo a turma da bala, né? Que a gente chama, né? Que a bancada da bala, a bancada, né? Ruralista, etc. E ele inventou uma MP 936, que é o 5%. O que é o 5%? O aposentado hoje, ele pode comprometer apenas 30% da sua aposentadoria. Você que é aposentado, que me assiste, você sabe o que eu estou falando. E 5% do cartão corporativo. Então, você pode comprometer entre 30 e mais 5, 35% apenas. O que nós queremos o cartão vai continuar, mas a margem dos 30%, a gente quer passar para 35%. O que isso vai gerar? O que isso vai mudar no dia a dia? Vai contribuir para que o idoso possa pegar um empréstimo, até quem ganha um salário mínimo, por exemplo, pode pegar até R$ 2.200 e pagar parcela, doutor, de R$ 52. Então, para você ver como que está o nosso país, a dificuldade, a luta. Essa MP ela foi aprovada por unanimidade na Câmara Federal, chegou no Senado, os senadores não aprovaram, voltou para a Câmara de novo, e nós fizemos um movimento, os YouTubes todos, inclusive eu, fizemos um movimento, buscamos informações com o capitão, que foi o autor, e agora ela chegou até o Bolsonaro por medida provisória. Por medida provisória. Só que assim, não sei se eu estou tendo informação privilegiada ou se você já colocou lá no YouTube. Parece que já tem data para assinar essa medida provisória. Tem mesmo? Quando chegou no Bolsonaro, o capitão ficou meio que sumido. Aí eu fiz um movimento, antes de ontem, no meu canal. Tá vendo? É um movimento atrás do mas que gera efeito. Se vocês olharem no meu canal, tá lá, a live lá, cadê o capitão, né? Eu falei, cadê o capitão? Sumiu, então, por um momento? O capitão sumiu, e os aposentados estão querendo o capitão. Eu falei, hoje, eu fiz o chamado 10 horas da manhã. Falei, hoje, 18 horas, eu vou fazer um movimento geral, Brasil todo, e nós vamos convocar o capitão a estar aqui conosco. Então, ele vai dar uma satisfação para o povo, que o deputado representa o povo. E não é que ele apareceu? Apareceu, e eu trouxe boa notícia? Eu fiz uma live com ele estava no Amazonas, eu e um outro YouTube do Rio Grande do Sul, e ele esteve na nossa live, está aí no canal, vocês podem ver. E ele falou que até o fim de semana, né, estaria assinada. Hoje voltei a falar com ele. Capitão, hoje é quinta-feira. E aí? Ele falou, já estou em Brasília e o Jair Bolsonaro vai assinar neste fim de semana a MP. Olha só que bacana. Então, semana que vem eu vou trazer aqui no programa se a MP foi assinada. Pode trazer. Então tá bom. Senão a gente vai cobrar o capitão. Capitão, cadê a MP? Cadê a MP? Ele ficou assustado. Ele apareceu. Ele tá achando que os doutores de Soretama não são... Achando, né? A gente pega no pé. Pega no pé. Tá assim. Pensando o quê? A gente não dá moleza para... Não moleza, não. E aí, Isabela, é bacana, né? Essa interação. A gente, é justamente o que o doutor Marcelo falou. Nós temos quem nos representa, mas somos nós, a população. Sim. Ele tem que atender a gente. Não, lógico que desde que seja um pedido válido e de interesse social, a gente tem que ter voz. Sim, foi bacana, né? Eu acho que a chamada também, cadê o capitão? Cadê o capitão? Olha só. Chama todo mundo, é muito interessante e chama a sociedade também para participar e para conhecer sobre o assunto, né? Isso aí, o capitão passou apertado, então. Passou apertado. E ainda bem que ele voltou e tá... Isso aí. E agora, eu acho que vale a pena a gente falar bastante de condomínio, porque tem muitas regras, né? E não são fáceis, tem muita divergência. A gente que está no dia a dia do direito e principalmente da administração, quem está na administração é que toma bomba o dia inteiro, assim, são muitos conflitos em condomínio. E às vezes a gente tem que informar para os moradores que existem deveres e direitos também. Sim. E aí a gente está aqui pelo menos para tentar mencionar os pontos mais importantes. Antes da gente falar de forma bem específica, tem um vídeo, produção, será que dá para rodar o vídeo aí? Do Souza, ele é síndico do condomínio Vista da Lagoa, ele vai deixar alguns recados aí para a gente.
Olá pessoal, meu nome é Ruston Souza, sou síndico aqui do condomínio Clube Vista da Lagoa, né? Hoje a gente, a pedido da TV Sim, a gente veio falar um pouco das ações tomadas aqui, né, como exemplo para outros condomínios e outras pessoas também agir aí em seus condomínios para que não deixar que esse Covid-19 se propague mais ainda, né? A gente está num momento difícil, essa pandemia ela não acabou, né? Tem muita gente achando que a pandemia acabou, mas ela não acabou, ela ainda existe. Então, para que não volte a crescer de novo os casos, a gente tem que continuar mantendo essas medidas para que isso não aconteça. Aí aqui no condomínio, lá em março, né, logo quando iniciou, acho que foi, se não o primeiro condomínio a tomar as decisões de fechar todas as áreas de lazer, né? Eu acho que foi o primeiro aqui em Linhares, se não um dos primeiros. A gente fechou academia, piscina, playground, né, academia, as churrasqueiras, quadra de futebol, fechamos todas essas áreas de lazer para que não acontecer as aglomerações. E no decorrer do processo veio a questão do uso da máscara também, né, que é muito importante. Neste momento eu não estou usando, até para vocês conseguirem me entender direitinho, né? Uma pessoa que está gravando aqui também está usando a máscara justamente para ela não correr risco. Então a gente começou a obrigar o uso dessas máscaras dentro aqui do condomínio Vista da Lagoa. E através do município a gente conseguiu a doação aí de mais ou menos 1.500 máscaras, até para oferecer para os moradores e oferecer para quem está chegando que estivesse sem máscara, para não ter motivo de entrar no condomínio sem a máscara. São algumas medidas muito importantes para que esse Covid-19 não se propague. Além disso, a gente acionou o pessoal da limpeza, né, fez algumas reuniões, bateu um papo muito bacana para melhorar ali os equipamentos de proteção individual que eles vão usar, porque eles vão estar diretamente em contato com o corrimão, com o chão, com todos os locais onde as pessoas passam, né, que podem passar também com vírus para não passar para eles. Aí esse pessoal começou a trabalhar de uma forma bem forte ali, né, nessa limpeza e higienização, para que, se caso aconteça alguém tenha passado, não tenha deixado nenhum rastro desse vírus. Além disso, a gente fez ações diretamente com as pessoas que pegaram o vírus, que pegaram o Covid-19, né? A gente fez o trabalho de recolhimento de lixo, de entrega de feira, cesta básica, às vezes que a pessoa precisava, a gente levava para eles, né? Para que eles possam realmente ficar no isolamento, que é o que pede o procedimento aí de 15 a 20 dias dentro de casa, até ser curado e poder sair normalmente. Sair assim, dentro do possível, né? Sair só se precisar realmente para poder trabalhar ou algo do tipo. Além disso, a gente criou um boletim informativo que vinha falando aí quantos casos confirmados, quantos casos curados, para que as pessoas entendam que é um momento complicado, que deve se precaver, né, tomar as medidas para que nada aconteça com a família dele também. Caso haja óbito, também colocar esse óbito no boletim informativo. Além dessas coisas, né, o uso da máscara que eu falei, a gente continua intensificando, a gente conseguiu algumas máscaras com o município e fizemos todas essas ações para que esse Covid-19 não se propague no nosso condomínio, né? Decisões tomadas para que realmente a gente consiga, né, proteger ao máximo aqui o coletivo do condomínio. Umas dicas que fica aí, né, a pedido da TV Sim, fizemos esse vídeo aí para vocês entenderem um pouco das nossas ações e poder repassar para tentar fazer de forma bacana aí nos condomínios. Valeu! É isso aí, muito bacana, Souza. Eu falo Souza até porque eu conheço, mas é o Huston Souza, pelas medidas tomadas aí no condomínio Vista da Lagoa. Inclusive, esse boletim é muito parecido com o da prefeitura. Às vezes eu acompanho e tudo mais, achei bem interessante que vem o número de casos confirmados, infelizmente teve óbito lá de morador, e tudo isso ajuda a informar a população e aos condôminos para que tenham cuidado, porque ainda de fato não acabou. Nós estamos na pandemia e eu queria até só falar com o Dr. Marcelo que ele participou e a TV Sim até cobriu, né, a questão do memorial às vítimas. No HGL você estava representando as vítimas, já que infelizmente teve um caso, já uma pessoa muito próxima a você, que eu vou deixar o doutor falar um pouquinho melhor. Sim. Eu fiquei muito feliz e emocionado. Queria agradecer à prefeitura pelo convite, a Fátima me convidou. Eu estive lá, sim, representando, porque eu perdi a minha mãe, né? Ela ficou 40 dias internada, eu acho que era a paciente mais antiga lá. Ela lutou durante 40 dias e eu fiquei muito honrado de estar lá representando as vítimas. Foi um memorial muito lindo. Eu tive muito prazer em
em participar. E uma questão de conscientização também. Muitas pessoas paravam ali, analisavam, tantas vítimas que se perderam, para as pessoas se conscientizarem, porque, como o nosso colega, o síndico, falou, a doença ainda não acabou. Se você acha que ela acabou, você está muito enganado. É isso mesmo, doutor Marcelo. Temos que nos conscientizar e tomar bastante cuidado, porque é muito sério. Mas a gente vai dar só um intervalo, e aí, Isabela, a gente volta com o segundo bloco para você nos dizer como é que o síndico Souza já falou mais ou menos do Vista da Lagoa, e você dar essa visão geral, já que vocês administram tantos condomínios aqui no Espírito Santo. Então vocês fiquem com a gente, o segundo bloco volta já, é só um minutinho. Estamos de volta com o Bate-Papo das 6. Hoje é Quinta da Lei, onde a gente fala do direito de forma descomplicada e sempre com assuntos relevantes do dia a dia que está na boca do povo, para vocês ficarem muito bem informados. E lembrando que passa simultaneamente na rádio 106.1, é assim FM, e no YouTube. Agora, a gente pode falar já no condomínio. Lembrando, vou só voltar um pouquinho, porque tem um reprise, vocês sabiam? Vocês que acompanham o programa têm que saber, ó. Sempre no dia seguinte, das 6 às 7 da manhã, ou seja, toda sexta-feira, e no domingo, a partir das 15 horas, os programas da casa vão ao ar. Para quem não pôde assistir hoje, tem oportunidade mais uma vez. E aí, Isabela e doutor Marcelo, já tem pergunta, tá? Mas antes eu vou deixar a Isabela contar um pouquinho para a gente como é que os condomínios reagiram ou se portaram quando a pandemia começou. Então, Tiago, a gente falando em pandemia, a gente percebe que a gente já está 6 meses, né, de pandemia. Isso começou lá em março. Então, a gente vem enfrentando regras e adaptando as regras, né, à medida que o tempo vai passando. No início, a gente teve condôminos com bastante medo, né, do que estava acontecendo. Então, não foi complicado fechar áreas comuns, regulamentar, né, uso de máscara. A gente orientou a instalar dispenser de álcool em gel em todas as entradas principais do condomínio. Os condomínios comerciais foram feitas sanitizações de uma forma mais, né, intensa. Os condomínios que tiveram muitos casos de Covid também passaram por sanitização. Então, tudo isso, os funcionários com EPIs, né, para uso ali no dia a dia. Então, todas essas regulamentações foram implementadas, né, no início e segue até hoje, né? As áreas comuns, elas foram alteradas na medida que o tempo passou. E foram implementadas de uma maneira tranquila, porque é o que você mencionou, né, Isabela? Todo mundo morrendo de medo. Sim. Um vírus que, assim, ataca o mundo inteiro. Não é possível que as pessoas não teriam medo. Sim. Só que o condomínio tem conflito. Sim. Nesse momento, esse conflito acabou e deu para passar? No início, sim, né? Eu percebi que no início estava todo mundo, assim, bem com medo mesmo, então ninguém reclamou das áreas fechadas. Hoje já é diferente. Hoje as pessoas já querem fazer uso da academia, hoje as pessoas já querem, né, até usar o salão de festas para reunir poucas pessoas. E isso realmente tem conflito, porque tem algumas pessoas que elas não concordam de forma nenhuma, né, que isso seja utilizado. Até a academia tem pessoas que ainda não concordam que sejam abertas, né, em condomínios. Então, assim, esses conflitos eles foram resolvidos ou com assembleias virtuais ou através do próprio síndico, né, regulamentando que ele é o responsável ali pelo condomínio. E aí, doutor Marcelo, nesses conflitos, vai para a área jurídica, fica lá na administradora tranquilo? O que você tem visto aí? É importante a OAB participar desses conflitos, mas antes de chegar até, né, o judiciário, eu acho que a nossa colega Isabela sabe até melhor do que eu, sempre é bom conversar. Eu também.
Sempre é bom conversar, né Isabela? Chamar o síndico, né? Conversar, ver a melhor maneira de resolver, para não chegar, para não criar uma polêmica ali, uma ação judicial ali, porque o nome já diz, é condomínio. Então, se você gera uma ação judicial ali, vai gerar mais ainda conflitos ainda. Então, sempre é bom antes chamar, conversar, notificar, para depois sim, se não tiver jeito sim, buscar o judiciário. E aí, até um recado para a população e para quem mora em condomínios, tanto de condomínio comercial e residencial, um prédio, por exemplo, a questão que o doutor Marcelo mencionou de uma ação judicial, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o seguinte: se aquela pessoa que está causando um conflito e por causa dela tem que contratar, um exemplo, um advogado, e está lá que vai ter um rateio entre todos dos custos, por exemplo, o advogado cobrou R$10.000, todos os condôminos vão ter que pagar os R$10.000, inclusive o que está causando o conflito. Ou seja, a parte jurídica a judicial, principalmente, tem que ser a última via. Tem que evitar ao máximo, porque no final não resolve, todo mundo sai insatisfeito e ainda com custos mais elevados. Então tem que ir com calma, tem que ser bem paciente, ouvir todas as partes e ter muita responsabilidade na hora de decidir, né? De tomar uma decisão onde possa desagradar e até mesmo você estar de forma ilegal ali em alguma matéria que não deveria levar adiante. E aí, doutor Marcelo, vou até deixar o telefone lá, 99622-4547. Quem tiver dúvida pode mandar, que a Isabela, o doutor Marcelo estão aqui esperando, né, doido para responder. E aí tem uma aqui que chegou para a gente, não se identificou, então só vou ler aqui a pergunta. Falou que quer comprar um apartamento, mas não consegue comprar porque não foi aprovado em razão do empréstimo consignado. E aí você falou dos aposentados, Tomás, então eu vou deixar para você levar essa daí. Tá vendo aí? O que nós falamos, a nossa luta, a nossa briga, seria um caso desse, típico desse. Que se a gente conseguir, por exemplo, eu não sei quanto que ela vai precisar mais para poder ela conseguir essa margem, para conseguir esse financiamento, mas com certeza aí a nossa colega aí, agradeço aí a pergunta dela, por participar com a gente, mas comprometeu o pagamento, então ela perdeu a margem para poder fazer o financiamento. Então o que ela teria que fazer? Ela teria que complementar essa renda, ela mostrar, ela provar, lá, né, não sei quem é lá, né, onde que ela está financiando, vamos imaginar que seja lá o Banco X, ela teria, já que ela fez um consignado, ela não consegue, vamos imaginar que ela recebesse um aluguel, ela consegue comprovar, né, para poder complementar, mas se a gente conseguir aprovar aí essa margem dos 5%, possivelmente sim, ela vai poder sim, que vai aumentar a margem dela para poder ela pegar aí para poder ela fazer o financiamento, né? Pelo menos ajudar, né? Talvez ajude. Ajuda. Não para um apartamento, mas para algum outro que seja mais viável economicamente, não sei. Depende também de cada caso, né, doutor? Depende. O caso dela é um caso ainda atípico. O caso típico, as pessoas estão precisando dos 5%, doutor, para o básico. Para alimentação. Para o básico, para alimentação, para o remédio. A gente tem que pensar no modo geral. A gente não pode estar falando aqui idoso, aquele idoso saudável. Nós temos que pensar de uma maneira ampla. Aquele idoso que é acamado, aquele idoso que é hipertenso. Então, são várias maneiras. Tem pessoas de todas as situações. Então, a gente tem aquela aposentadoria que compromete todo com remédio, com fralda. Então, né, é complicado. E você me falou empréstimo consignado. Não sei se a Isabela já teve essa experiência. Mas eu estou muito próximo de quem se aposentou recentemente. Meu Deus do céu, falar aqui para as pessoas. São umas 30 ligações por dia. Pelo amor de Deus, gente. Sim, não, é verdade. Isso é brincadeira. É o cúmulo do absurdo e da inconveniência. Ali. E a gente que está no judiciário, eu falo, e os processos são públicos, não tem segredo de justiça, a gente tem caso de falsificação de assinatura. Ali não estou generalizando. A questão das ligações, estou generalizando, porque todo mundo que se aposenta no dia seguinte começam
umas 30 ligações. Você que está nessa área, você vê, Isabela? O meu pai se aposentou tem 60 dias, né? E aí? Recebeu a pensão. Essa semana ele me falou, eu nunca recebi tanta ligação oferecendo dinheiro Ah, pelo amor de Deus, em gente. toda a minha vida. E se o banco vier aqui falar que é mentira, eu vou mostrar as ligações, tá? Trago aqui no programa. Porque, poxa, tem que ter um mínimo de noção. Eles põem lá naquele automático. Eu tenho o meu celular vinculado a uma pessoa que está aposentada. A gente que trabalha 24 horas no dia, eu estou tendo que receber um monte de ligação. Doutor, pode isso daí, doutor? Se incomodar é passível, sim, de ação. Pegando o gancho que o doutor disse sobre ligações e sobre empréstimos, eu tenho uma cliente que ela tem 12 empréstimos. 12 empréstimos. 12. Ela deve receber umas 300 ligações por dia. O interessante disso tudo ela não pegou nenhum. Não pegou nenhum? Nenhum. Eu quero deixar um alerta. É isso que eu falo. Um alerta aos aposentados, um alerta aos pensionistas. O que está acontecendo? Antigamente você pegava um empréstimo e as parcelas eram de 200, 300 reais. Claro, você vai lá sacar, é notório que está faltando 300 reais por causa da parcela. O que eles estão fazendo hoje? Parcela de 10 reais, de 12 reais. Isso aconteceu com a minha falecida mãe. Tinha um desconto lá e eu fui sacar o dinheiro para ela um dia e estava faltando. Eu falei, uai mãe, mas está faltando. Ah, eu acho que deve ser taxa. Quando eu fui ver, tinha pegado o empréstimo, já tinha descontado 3 parcelas. E essa alerta, doutor Marcelo, eu fiz porque a gente que advoga, está ali na prática, a Isabela talvez vai ter essa experiência com o pai dela, eles fazem, infelizmente, tem empréstimo fraudulento, com contratação precária. Eu peguei de pessoas, terceiros contratando empréstimo em nome de outra pessoa, de forma assim, mandando WhatsApp e o banco aceitando. Aceita. Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que ter moralidade para seguir, né, na vida e tem que ter respeito. Então, vamos pedindo aqui encarecidamente respeito aos idosos, que é muita ligação, incomoda demais. Sim. Né, Isabela? E você, se tiver um problema lá com o seu pai, você já sabe, né? E com a eminência, doutor, agora com a nossa margem dos 5%, na iminência do empréstimo, os aposentados estão loucos querendo pegar o empréstimo e as ligações elas aumentaram de uma maneira significativa. Então você aí, aposentado, pensionista, eles já ligam e falam assim, já foi aprovado a margem, é assim que eles fazem, né? Eles já chamam você pelo nome. Ô, dona Maria, já foi aprovado. Clica nesse link aqui. Tome muito cuidado com o calote, pessoal. Tome muito cuidado, tá? Bacana. Então, a população que está aí nos ouvindo, quando eu falo que a gente traz informações relevantes, é por isso. Tá? A gente vive na prática, no nosso dia a dia, e tem os exemplos, às vezes, dos próprios familiares. Ou seja, a gente, profissional do direito, estuda e tem o exemplo dentro de nossa família. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela. E sempre que tiver alguma dúvida, pode contar com um profissional da área jurídica, que tem muito bons profissionais para te orientar. E aí, Isabela, voltando ao caso condomínio, tem uma pergunta que falou o seguinte, no meu condomínio tem certas pessoas que não usam máscaras. E aí, o que pode fazer? Na verdade, o uso de máscara na pandemia não está regulamentado pelo regimento interno, né? Então, isso foi regulamentado pela legislação, né, que está acontecendo agora. Então, assim, não cumprir com o uso de máscara nas áreas comuns pode, sim, levar a advertência e pode vir levar até multa, né, em relação ao descumprimento de regras relacionadas à pandemia. Aí, doutor, então não usou máscara, pode até mesmo, põe a sociedade e as pessoas ali do condomínio em risco. Às vezes, se você não quiser usar dentro do seu apartamento, você tem direito. Agora, na área comum, não dá, né? No meio de uma pandemia, tem que ter, no mínimo, um bom senso. É uma questão sanitária, né? O nome já diz, como eu disse, é condomínio. A gente tem que pensar no todo, de novo, eu falo no todo, porque tem condomínio que tem elevador, tem aquelas rotatórias, não é, também. Então, ali... catraca, né, Isabela? Obrigado. Catracas e etc. Então, imagina você ali
se for pegar um elevador, por exemplo, quais são as regras? Você vai pegar um elevador com a pessoa com um condomínio que não quer usar uma máscara. Você não vai se sentir à vontade de usar um elevador, por exemplo, com uma pessoa que ela não usa máscara, por exemplo. Eu não arriscaria. Deixaria ela aí sozinha e acaba ficando um prejuízo ali. Uma das notícias que a gente teve logo no início da pandemia é que o elevador era o maior risco, né, de contágio do condomínio. Então, isso também foi regulamentado, foi colocado que o uso do elevador devia ser com máscara e por família, ou individual, ou por família usar o elevador e não subir pessoas de diferentes famílias no mesmo elevador. Em relação aí, pegando esse gancho aí da questão do elevador, as áreas comuns também, os halls, né? Um conflito que a gente teve que resolver bastante é a questão do calçado fora do apartamento. Então, o calçado a gente sabe que é um transmissor, né, que sai da rua e entra no apartamento. Algumas pessoas entendiam que tinham que deixar na porta de casa. Teve gente que montou, né, uma estratégia ali para deixar os calçados. Outras pessoas entenderam que não, que no corredor ali não podia também ficar. Então, esse conflito a gente teve que resolver em cada condomínio e aí ficou regulamentado também. Bacana. Isso é aquela premissa, né? Que o coletivo sobrepõe o individual. Justamente. Mas eu costumo dizer assim que o condomínio é uma mini cidade, né, Tiago? Se você fizer essa analogia, a gente tem uma mini cidade governada por um prefeito que é o síndico, né, que tem conselho, então, e que tem regras, que é o estatuto, a convenção. Então, a gente tem que saber que aquilo ali tem regra, né? É isso, se o condomínio for grande e tiver torres, os líderes de torres são os vereadores, sim, pode de forma análoga. Então, é bacana, é isso aí. A gente vai para um rápido intervalo. Fique conosco, que o terceiro bloco, muito mais temas relevantes sobre o condomínio. Se tiverem dúvida, fique à vontade e manda para a gente. É só um minutinho. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, a quinta da lei. E agora eu já vou direto para as feras aqui ao meu lado, porque já tem mais de uma pergunta e o terceiro bloco é curtinho. Então a gente faz um bate-pronto aqui. Só o telefone ali na tela, 99622-4547. Ainda dá tempo de mandar sua dúvida e a gente está aqui para esclarecer. Doutor Marcelo, tem a pergunta aqui, eu vou... Fiz uma pausa na prestação habitacional. Gostaria de saber se eu vou ter que pagar essa prestação no final do contrato ou vai ter juros. Quem fez a pergunta é o Carlos José de Marcílio de Noronha, Viana. Um abraço, Carlos. Muito obrigado por nos prestigiar. Carlos, obrigado. Pela sua pergunta, você diz fiz. Isso subentende-se que foi algo unilateral, ou seja, a decisão sua. Se fosse algo bilateral entre você e a instituição financeira, um acordo, por exemplo, é possível sim de você espichar isso, como a gente diz, né, lá para o final. Que a gente tem outro projeto, tá, doutor? É da suspensão dos consignados também. Nós temos, além dos 5%, nós temos. Aí sim, a nossa ideia é suspender o consignado, que vai de encontro ao que o Carlos perguntou, suspender e jogar para o final. Sem juros, sem nada. Sem juros, sem nada. Os bancos, nós estamos brigando com os bancos. É Golias e Davi brigando, tá? Mas, respondendo à pergunta do Carlos, se foi algo acordado com a instituição financeira, sim. Agora, se foi algo unilateral, apenas o senhor que tomou essa decisão, o senhor vai, sim, pagar juros aí, ela não vai para o final. A não ser que buscar o judiciário e o judiciário entender de uma maneira diferente. Bacana. Então, tá esclarecida a dúvida. Qualquer coisa, manda de novo aqui pra gente. E tem mais uma pergunta, que aí essa daqui fala em relação... Tem 9 empréstimos consignados e as parcelas estão só aumentando. Eu não entendi... Eu até peço desculpas, que também não tem edificação. A gente não entendeu 100% qual era a dúvida aqui. Mas a gente subentende que pode ser que esteja havendo
uma renovação automática, né? Você vê isso na prática, doutor? Você já viu, Isabela? Não, eu Não? Já viu, tenho esse doutor? caso. Sim, eu já vi alguns, mas muitas vezes, doutor, o que acontece? Isso aconteceu ontem, uma cliente ligou. O que aconteceu? Ligaram para ela e ela aceitou, né, uma senhora de 80 anos, ela aceitou, ela faltava 3 parcelas para terminar o consignado, ligaram para ela, já depositaram o dinheiro na conta dela e foi tudo legal. Então, renovou aquilo ali. Então, ela está devendo agora mais, acho que 60 parcelas, etc. E tal, o dinheiro está lá na conta. Aí a filha dessa senhora me ligou. Olha, doutor, a gente quer... Como é que a gente vai fazer agora? Porque mamãe ela não é bem, né, de saúde. Eu falei assim, tá, mas tem que provar que ela está interditada, por exemplo. Porque se ela aceitou esse refinanciamento, infelizmente foi de maneira legal. Não tem muito o que ser feito, né? Se tá até falando aqui, o Carlos José, ele mandou de volta aqui uma mensagem falando que ele fez por telefone. Carlos José, essa daqui eu vou até falar o seguinte, se fez por telefone, se o banco for um banco sério, ele deixou lá anotado, tá tudo, vai constar o dia que você ligou, quando vocês fizeram essa tratativa. Caso contrário, o interessante é você ter o protocolo dessa ligação. Se não tiver o protocolo, pega lá nessas ligações, tira um print lá dos detalhes, que aí vai mostrar o dia, a hora, tudo, e o banco, se for numa ação judicial, ele acaba sendo obrigado a levar essa ligação para comprovar se o que está sendo mencionado foi feito mesmo, não foi. Então acaba que é muito de acordo com o caso concreto. E aí, Isabela, tem também um tema que surge, que dá o conflito, principalmente inicial, condomínios novos. Às vezes a pessoa está lá, compra o imóvel, não tem carro, tem uma moto, deixa do lado de fora, não sei o que arruma, mas aí ela quer alugar a vaga de garagem, ou vender também. Sim. E aí? A gente segue o que está estabelecido na convenção de condomínio, né? Sempre na convenção, normalmente, vem falando? Sempre na convenção. Se não vier, a gente passa pelo regimento interno e aí define. Só que a preferência é sempre do morador do condomínio, né? Ou da venda ou do aluguel, e não de fora do condomínio. Aí, doutor, então se puder alugar ou vender por aquele mesmo valor que foi oferecido a terceiro, se tiver alguém ali do condomínio e tiver interesse, sim, pode levar. Isso. Até por uma questão de regulamentar a entrada e saída, né? Sobre despesa, isso gera uma despesa de pessoa que não é morador, então a preferência é sempre de quem reside ali, do proprietário residente. Isso acontece, né, doutor? No nosso dia a dia no direito, o direito de preferência, né? Dos condôminos, por exemplo, né? Uma família, por exemplo, aí, que um irmão tem preferência de comprar a parte do outro, claro. Mas essa preferência também não é uma preferência de se tirar vantagem. Porque eu vou comprar do meu irmão, eu sou o condômino ali, eu vou pagar um valor menor. Não, pagar o valor de mercado. Então, o direito de preferência não se confunde com tirar vantagem também. Isso aí, né? Para ficar se beneficiando. Não. A custo dos outros. Exatamente. E aí, Isabela, a gente também, pegando esse gancho, continuando com o condomínio, tem muita gente que reclama. Às vezes, sou obrigado aqui a respeitar uma norma interna que foi aprovada em assembleia. Nós somos em 100 moradores e só foram 8 na assembleia. E aí? Né? Porque, né, doutor? Às vezes acontece isso. Querendo ou não, você não tem a democracia de fato ali, só que você tem a pessoa não foi. Não tem a democracia representada na sua totalidade. Na sua totalidade. O que acontece é que, às vezes, a pauta, né, das reuniões são relacionadas a investimento. E aí, quando é relacionado a investimento, talvez, em alguma convenção, regulamente quórum, né, para investimento. Para os outros assuntos de taxas ordinárias, aquelas taxas mensais normais, a regulamentação é que na segunda chamada, com qualquer número de presentes, isso seja votado e quem não foi, infelizmente, tem que aceitar o que foi decidido ali. Tá vendo, doutor? Vai ter que respeitar as regras que foram estabelecidas ali na Assembleia.
Com certeza. Se ele não foi, não estava impedido de ir aquele dia ali, e se foi ali regulamentado ali, tem que seguir as regras ali, porque se não tiver regra também, doutor, não tem como, né? Você administrar ali centenas de pessoas ali sem ter regras, infelizmente não dá para conviver. Não dá. A Isabela falou que tem mais ou menos uma semana que não dorme, que é um dos casos. Sim. Não, mas é isso. Ainda bem que ela administra com maestria, a empresa é nota 10, e aí tudo facilita, né? Fica melhor para todo mundo. Condomínio, né? A gente tem que ter, sempre procurar conciliar, né, de uma forma geral, os conflitos. Porque é o que o doutor Marcelo falou, o judiciário é a última alternativa, né? Pelo menos para a gente entende dessa forma. Então, a gente faz o papel de conciliar todos os conflitos e aí chegar num ponto comum das divergências, né? Seja vaga de garagem, né? Seja o sapato na porta, animais de estimação, que também tem bastante conflito. Então, assim, a gente tenta chegar num acordo e aí eu acredito que saia todo mundo satisfeito, né? Isso mesmo, com toda certeza. Então, só que, infelizmente, doutor Marcelo, Isabela, nós chegamos ao final do programa. Muito bom, muito produtivo. Tenho certeza que nós levamos informações de qualidade para a sociedade. E o telefone continua, o 996224547. Quem tiver dúvida, alguma sugestão, fique à vontade, manda que a gente vai responder com bastante calma e carinho. E aqui eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, tanto pela rádio quanto aqui na TV Sim, pelo YouTube. Obrigado por nos privilegiar. E Isabela, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço novamente, doutor Tiago. Agradeço a companhia, né, o aprendizado do doutor Marcelo aqui. Eu agradeço muito aqui estar aqui hoje na TV Sim com as pessoas que nos assistiram. Muito obrigado. Doutor Marcelo, valeu mesmo por ter vindo aqui, esse bate-papo descontraído. E eu quero te parabenizar mais uma vez, você está dando um show lá no YouTube, eu vou ver seus vídeos cativam mesmo. E você está fazendo um trabalho não só na área do direito ali no dia a dia atuando, como também na rede social excepcional. Parabéns e obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, doutor, e me coloco à disposição para outras vezes, outras oportunidades. A gente está aqui presente, tirando dúvidas aqui, é o que eu gosto de fazer. E você que tem dúvidas de alguma coisa, procura lá, Dr. Marcelo Suave no YouTube, que eu tenho certeza que algum vídeo lá você vai gostar. É isso aí, tamo junto, doutor, e tamo junto. Isabela, obrigado mais uma vez. Para vocês que ficaram até o final aqui conosco, a gente agradece, continue nos assistindo. E hoje tem um abraço especial, como eu mando todas as quintas, vai para o Josimar Simão, um grande amigo meu. E quinta que vem estamos de volta e amanhã tem mais um programa Bate-Papo das 6. Fique com Deus. Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.